No ar, o programa Factos são Factos. O programa Factos são Factos. Histórias de vida, solidariedade e apoio. O Factos são Factos está no ar. Acompanhe até 18 horas. A sua voz aqui importa. Estado Capital, boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso programa Factos são Factos. Chegamos para a nossa última edição da semana, nesta tarde da sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Mais uma edição, mais um facto que choca a sociedade angolana e de uma forma muito particular a província de Luanda. Hoje vamos aqui narrar a história de uma mãe que, por causa de 700 kwanzas, tirou a vida da sua própria filha. Tudo por conta de uma reclamação que uma irmã havia feito por desaparecimento de valores em casa enquanto a sobrinha se fazia presente na mesma residência. Vamos agora ouvir o que é que o nosso sociólogo, Dr. Leopoldino Vitumbaca, deixa aqui como análise dentro daquilo que é a sociologia, olhando para o comportamento da mãe e fruto daquilo que é então as queixas ou a queixa exposta pela sua irmã. Saudações extensivas, ouvintes da Rádio Nex FM, com maior ênfase do programa Factos são Factos. E um abraço, Tírcia, relativamente ao sucedido. Em primeira instância, gostaria de transmitir os meus sentimentos de pesar à família enlutada. Por outra, realçar que trata-se de um caso de violência contra a criança, suscetível de uma análise holística, a julgar pelo facto de ser uma ação social emotiva, caracterizada por um sentimento de rancor ou vergonha protagonizada pela própria mãe, pelo facto de a filha ser acusada pela irmã de ter praticado uma ação desviante na sua residência e que, de certa forma, é vulnerável a estigma ou rótulo por parte da própria família e da sociedade em geral. A questão do furto praticado no seio familiar por vezes acaba por beliscar as boas relações de convivência entre os membros da mesma família. Todavia, em Mister reafirmamos o seguinte: a ação da criança é de facto reprovável e merecedora de repreensão adequada e equilibrada também, pelos factos já mencionados. Mas, quanto à atuação da mãe, é da responsabilidade primária dos pais velarem por um processo de educação permanente, pois a educação é aquele processo pela qual as gerações adultas têm a responsabilidade de transmitirem e guiarem as gerações mais novas, porque essas ainda não estão capacitados para lidarem com a vida em sociedade. Portanto, são os pais as figuras mais importantes para os filhos e que, de certa forma, também acabam por se tornar os seus heróis e fontes de inspiração. Portanto, quando ações do gênero partem no seio familiar e protagonizado pelos próprios progenitores, as alertas na sociedade devem ser imediatamente ativadas, pois aqueles que têm a nobre missão de trazer a criança ao mundo e cuidá-las não podem e nem devem ser protagonistas de ações do gênero. Nesta perspectiva, ao não cumprir com os pressupostos socialmente destinados aos pais e à sociedade, a mãe não só agiu de forma reprovável, como também acabou por cometer, por violar, podemos assim considerar, dois grandes direitos constitucionalmente consagrados para todos. Aqui com maior ênfase o direito à vida, uma vez que a criança acabou por perder a vida. Entretanto, nos últimos anos, devemos aqui reafirmar isso, nota-se claramente a tendência de degradação de valores morais no seio das famílias, causadas por vários fenômenos socialmente conhecidos, como a questão da pobreza extrema, fuga à paternidade, imediatismo, individualismo, políticas públicas setoriais descontextualizadas, a questão do estresse, depressão e a própria socialização debilitada. Por esta razão,
mais do que punir a mãe, torna-se igualmente no imperativo ajustarmos e materializarmos junto das comunidades as políticas públicas elaboradas e aprovadas ligadas à proteção para as crianças, visando um ambiente seguro para o seu crescimento e enraizar a própria cultura jurídica de cumprimento das normas de tolerância e, de certa forma, cultivar o amor sólido no seio familiar, visando um crescimento harmonioso das nossas crianças. Por isso, aos pais, existem vários mecanismos de reeducação da criança, desde a questão do diálogo, advertência, limitações de certas atividades, prestações de atividades domésticas, redobrar em casos mais extremos. Temos aqui o imperativo de solicitarmos o auxílio nas instituições legalmente vocacionadas para tal, como a questão do próprio INAC, a questão da igreja, da escola. Portanto, os pais não devem encarar os problemas sociais vividos no seio familiar como sendo exclusivamente para eles. Devem procurar recorrer sempre que puder aos outros entes sociais para se evitar situações extremas do gênero. Por isso, mais uma vez, os nossos sentimentos de pesar à família e que todos somos convidados para analisarmos essa questão e encontrarmos melhores soluções para que casos do gênero já não se repitam. Estamos juntos. Estamos juntos, sim, Dr. Leopoldino Futumbaca. Muito obrigada por deixar aqui também a sua observação enquanto sociólogo.